convido você para ler comigo no livro do Apocalipse. No capítulo 3, meu querido amigo, minha irmã, meu irmão, gente boa de Deus, vamos ler juntos. Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse 9, do verso 1 ao verso 12, que diz assim: o quinto anjo, se está falando aqui de uma sucessão de trombetas que vão sendo tocadas e processos são deflagrados a partir desses toques, dessas expressões das trombetas tocadas. O quinto anjo tocou a trombeta e vi, diz o escritor do Apocalipse, João, e vi uma estrela caída do céu na terra, como se fosse um meteoro gigante caindo na terra. Só que ele não está falando de um corpo celeste, mas de uma entidade espiritual, de uma entidade extraterrestre, de fora do sistema da Terra, de uma outra dimensão entrando aqui. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, a essa estrela caída do céu na terra, a essa entidade transdimensional que penetra a nossa camada, que entra na nossa dimensão. Foi-lhe dada a chave do abismo. Ela não veio com a chave, ela não tinha o poder. A presença dela foi usada, ou com a presença dela, esse poder a ela se agregou. Porque a expressão se diz, foi-lhe dada. É um fenômeno maior do que a coisa em si, mas que imantou. Há um casamento aqui entre um poder que está presente na Terra e uma outra coisa, alienígena, que vem de fora. E o fenômeno desse poder contido na Terra imanta agora essa presença que chegou. Ele, esse ente espiritual, essa presença maligna, abriu o poço do abismo. E se está falando sempre de realidades simbólicas, designando e pintando e caracterizando percepções do espírito. Essa entidade espiritual abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E como uma fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, demonstrando como toda a atmosfera espiritual do planeta ficou completamente tomada pela ambiência da fumaceira do abismo, da escuridade, das trevas, da angústia, dos gemidos, do ranger de dentes. E aqui a figura usada é dessa força, de algo que polui de tal maneira a atmosfera espiritual da humanidade que o sol e o ar se escurecem, espiritualmente falando. Também da fumaça, dessa escuridade, saíram gafanhotos para a terra. Dessa camada atmosférica poluída, densa, das expressões turvas da fumaceira da angústia, saíram gafanhotos para atacarem os indivíduos. E foi-lhes, outra vez veja, foi-lhes, existe sempre um poder designando força a outro. Ninguém aqui é um poder de si mesmo. Ninguém. Tem sempre trocas. E se diz, foi-lhes aos gafanhotos, a esses entes espirituais,
dado o poder como que tem os escorpiões da terra, a ferroada. São gafanhotos, são entes que voam, são entes de uma mobilidade totalmente incontrolável aos humanos, como gafanhotos, e carregam o poder dos escorpiões ferroantes, com seus venenos atordoantes. Outra vez diz, foi-lhes dito, foi-lhes dado e agora foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, à natureza imediata das coisas, àquilo que significa a natureza do planeta, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ou seja, isso aqui só dá em humanos. É uma linguagem apocalíptica para dizer a finalidade da existência daqueles seres e do poder que tinham se circunscrevia a atacarem e atingirem apenas aquilo que concernia à natureza humana. É o que se está dizendo quando se exclui tudo mais. Tão somente aos humanos que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Ervas, plantas, árvores estão tão livres disto, quanto também estão aqueles que estão e têm sobre si, sobre as suas frontes, o selo de Deus. Assim como essa natureza de veneno não pode fazer mal à árvore, não poderá também fazer mal aos que têm o selo de Deus nas suas frontes espirituais, os que carregam a marca de Deus nas suas frontes espirituais. Estão livres, mas todos os outros humanos estarão totalmente vulneráveis para a manifestação desses entes espirituais que sairão, que nascerão do caldo das agonias da humanidade. Todos os homens estarão sujeitos, porque eles são a expressão concreta e a devolução daquilo que nós produzimos na terra, na história e na vida. Uns contra os outros e contra o planeta, essas coisas todas explodirão como fumaça de um abismo, poluirão toda a atmosfera da humanidade e voltar-se-ão contra os indivíduos humanos, exceto aqueles que têm o selo de Deus nas suas frontes. Foi-lhes também dado a esses seres, a esses gafanhotos escorpiônicos, foi-lhes também dado não que os matassem, aos humanos vulneráveis, aos humanos que não têm o selo de Deus na fronte do ser, no espírito e na consciência. Foi dado a esses seres não que os matassem, não que matassem a esses seres humanos, mas apenas que os atormentassem. São espíritos de tormento, espíritos do limbo, atormentando a alma dos humanos que não trazem o selo de Deus nas suas frontes. Eles não poderão matá-los, mas têm o poder de atormentá-los. E pela misericórdia de Deus, isso tem um tempo para começar e tem dia para terminar. O tempo simbólico que caracteriza a limitação dessa ação e desse poder contra os humanos, aqui é dito simbolicamente ser de 5 meses, caracterizando apenas a finitude, o ciclo, literalmente a presença virótica
de algo que aqui se manifesta e está dito que quando atingir a sua plenitude, terá esses contornos inequivocamente percebidos por todos. Mas eu creio que isso sempre está presente em cada geração. O Apocalipse é como uma espiral crescente. Ele começa e em cada geração ele faz a volta toda de si mesmo. Só que ele vai crescendo. Ele vai crescendo. É uma espiral linear crescente. E nós vivemos um período generacional no qual o tocar dessa quinta trombeta já carrega configurações extremamente próximas, semelhantes ao que simbolicamente aqui está descrito. Assim eu prossigo dizendo, eles não têm o poder de matar, mas de atormentar por um tempo a alma. E o seu tormento era como o tormento de um escorpião quando fere alguém. Uma ferroada de escorpião no interior. É aquela agonia que às vezes dá vontade de fazer você morrer para parar de sentir dor. É uma dor que não te mata, mas faz o dia inteiro você sentir vontade de morrer. É uma dor que não te mata, mas faz você o dia todo, o tempo todo, não parar de sentir vontade de morrer. É muito, muito terrível demais essa descrição. Naqueles dias, quando essa experiência toma conta da atmosfera espiritual, os homens buscam a morte e não acham. Aqui está dito, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acham. Sempre que esse ciclo, que vai atingir a sua plenitude um dia, faz a sua volta generacional, pela misericórdia de Deus, isso não dura o tempo todo. Mas cada geração vive o seu ciclo de mordidas e tormentos dos gafanhotos escorpiônicos na existencialidade. É quando os homens tornam-se intensamente suicidas em razão da angústia, da depressão, do pânico, do medo, do inexplicável, da fumaceira, da não esperança, do não divisamento de cenários, quando a imaginação está poluída de desespero. Os homens buscam a morte, tornam-se autodestrutivos, mas não acham a morte na sua angústia de morrer. Também sentem ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles, foge deles, foge deles. A morte se adia todo dia. A morte vai ficando cada vez mais sob controle, sob gestão, de maneira que o que se instala é a angústia do suicídio sem o poder da sua realização. É isso que se instala. O poder, a angústia devastadora da vontade de morrer, sem a coragem da finalização do matar-se. Que é como milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas humanas me vendo agora em volta deste planeta se sentem, se sabem, se enxergam, se percebem, existindo nesse limbo, nessa agonia, sem a coragem do suicídio e perseguidos por uma ardente
e latente e constante. Vontade de morrer. O aspecto dos gafanhotos descreve o conteúdo deles. Agora se descreverá a composição da angústia. Se apresentará não através de Kierkegaard, mas de João o apóstolo, ou revelação do Espírito Santo, o mais profundo conceito de angústia. Quando se descreve o aspecto dos gafanhotos. A descrição do aspecto dos gafanhotos descreve do que é feita a angústia humana, o desespero humano, a vontade de morrer do homem. Olhe como tudo que se descreve como aspecto dos gafanhotos é o que designa a composição química da agonia da humanidade. É por essas coisas, tanto individualmente quanto pelo somatório delas, poluindo o inconsciente coletivo com essa fumaceira dessa produção de nós mesmos, humanos, é o que sai do poço do abismo da humanidade, é o que polui a atmosfera do mundo, do poder desgraçado do fenômeno do que brota do abismo do nosso inconsciente coletivo, é o que unge e manta os bichos que nos devoram e que nos fazem sentir ardente desejo de morrer sem ter a coragem de executarmos a nossa própria morte. Olha do que é feita a nossa agonia, como ela é feita de nós mesmos. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. É aquela atitude do cavalo, o resfolegar dele. E aqui, eu estou falando não baseado na literatura clássica e nada. Eu leio a Bíblia com a Bíblia, eu leio o Novo Testamento com o Novo Testamento. E tudo isso converge para Jesus. Por exemplo, e aqui na Bíblia, no livro de Jó, que tem a melhor descrição, provavelmente, da literatura humana sobre o significado do cavalo na peleja. É Deus descrevendo a Jó, o cavalo na peleja. E como o cavalo não foge da luta. E é interessante que essa seja a primeira marca da angústia humana. É que a gente carrega dentro da gente, parece, que essa vontade de nos convocarmos para todas as lutas possíveis. Nós somos entes montados. Nós somos os cavalos da nossa própria volúpia. Nós somos os cavalos do nosso próprio capricho. Nós somos. E essa é a primeira atitude. Essa voluntariedade da conquista. Parece que todo mundo nasceu com essa obrigação de ir para alguma frente de batalha. Tem que ter guerra. Tem que ter guerra. Você já imaginou? Você existir tendo que ter guerra? Tendo que ir à guerra? Tendo que ser cavalo para ser montado por caprichos diversos? Que coisa mais angustiante é viver num mundo onde se diz que componentemente à sua realidade de ser tem que existir essa atitude da oferta para ser montado para a guerra, para ser mobilizável na direção de, seja lá o que for. É muito angustioso, é muito mais angustiante do que as pessoas conseguem sequer imaginar, porque a maioria nem sobre isso jamais tinha pensado até esse instante. Se diz mais, descrevendo a angústia, nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro.
que é essa fixação, essa obsessão humana na conquista. Eu tenho essa obsessão na luta, porque eu tenho esta obsessão na conquista. Ser alguém, coroas parecendo de ouro, porque é tudo ilusão, é tudo aparência, é tudo feito de brilho falso, mas habita a volúpia da minha inexplicável necessidade de conquistar, que tem a ver com o que eu perdi. E sei, sem querer saber, e é só por isso que sofro dessa vontade doentia de conquistar. E se descreve mais a angústia humana. E os seus rostos eram como rostos de homens. Porque é claro que um dos componentes da angústia humana é a inteligência do homem, a inteligência humana. Uma inteligência sem amor é sempre autodestrutiva. Uma inteligência sem amor é sempre autodestrutiva. Por isso a inteligência do homem é contra o homem. Porque toda inteligência que não existe a serviço do amor é inteligência autodestrutiva e destrutiva a tudo o que à volta exista. É o toque da hidra de muitas cabeças. É o ente que sai da inteligência sem amor. Tocou, pedrou. Outro componente da angústia humana é esse que aqui se diz: e tinham também cabelos como cabelos de mulheres. Porque a angústia humana é feita também de sexualidade conturbada, de sensualidade exacerbada, de culto ao estético, ao belo, ao prazer, de idolatria pelo que seja gostoso. Por isso faz parte do composer da angústia humana a inclusão daquilo que, de certa forma, mais simboliza e expressa o significado da sensualidade, da volúpia e da sedução. Os cabelos lindos, cheirosos, leves e abanantes de uma mulher. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres. Porque a angústia humana está carregada de tudo que concerne à nossa necessidade de buscarmos nossa significação também através da afirmação da nossa sensualidade, da nossa sexualidade ou da nossa negação de sexualidade e de sensualidade. Mas na base de toda angústia humana está presente também o conflito da nossa sexualidade e o nosso olhar acerca da sensualidade. Olhe para o seu coração e veja, não é absoluto, mas faz parte do componente da angústia de quase todo homem e mulher neste planeta. Outro componente desta angústia é aquele que assim se descreve quando se diz: os seus dentes eram como dentes de leões. Essa necessidade que todos nós temos e somos induzidos a ter, de todos os modos diferentes, a atitude do predador. Nós somos os humanos, os dominadores, os inteligentes, os controladores, os reis do fogo, os fazedores, os que movem montanhas. Nós somos os predadores da terra, nós somos os primeiros na escala. Tudo está abaixo de nós.
Nós carregamos, portanto, a visceralidade expressa pela animalidade do que a gente abocanha. Dentes, leões, predadores. Esse é um espírito louvado. Para isso a gente lê livros, faz cursos. Nosso treino é um treino predatório. Quem se dá bem no treino predatório se torna um predador, angustiar-se-á depois por ter se tornado um predador. E os que não conseguem, angustiam-se por não ter conseguido, mas todos angustiam-se. Outra marca dessa angústia. Tinham couraças, como couraças de ferro. Blindagem. Necessidade de inviolabilidade, de privacidade, de proteção, que esconde a insegurança presente no coração, que precisa de couraças, couraças, couraças e defesas. A angústia humana é feita do medo que nos faz vestir couraças. Couraça contra tudo. Medo de amar, medo de não saber amar, medo de não ser amado, medo. Medo de não conseguir as coisas que estão ditadas, agendadas. Medo. E a gente desenvolve proteções que acabam nos blindando, nos fechando, nos encarapaçando, nos ensimesmando, nos fechando, nos defendendo contra a própria vida. Mas disto também é feita a angústia humana. Outra marca dessa angústia, assim se descreve. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Eu acho isso extraordinário, porque uma boa parte da nossa agonia vem do barulho, vem da notícia, vem da mídia, vem do ruído. São os cavalos, são os preparativos, é a peleja, barulho que as suas asas faziam. Aquele abanar no vento, o tatalatar das asas, o tatalar das asas, era como o barulho de carros, de muitos cavalos. Meu Deus, você sabe que a nossa angústia é feita de mídia. Quanto mais mídia, mais angústia. Mais angústia. Os cavalos se levantam em Israel e em Gaza, e minha alma se angustia em Brasília. Os cavalos se levantam na Rússia, na Ucrânia, na Crimeia, e minha alma se angustia no Lago Norte, no barulho. Rebola visita lares na África, e todas as casas da terra ficam tremendo. É o barulho. São angústias e angústias. Mercado financeiro quebra numa determinada dada economia planetária e o resto da Terra estremece. É o barulho das suas asas, como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm para essa guerra que não cessa, que não para. Outra marca dessa agonia da gente. Aqui se diz dela o seguinte: tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões. Nas suas caudas tinham o poder de causar dano aos homens por 5 meses. A nossa angústia é feita de imprevisibilidade, porque ninguém nunca sabe quando nada disso vai nos atacar. Ninguém. Nem quando você tem estudos genéticos,
indicativos familiares, que a sua casa é dada, a angústia, a depressão, a isso e aquilo. Ou nem tampouco quando a gente vê a disfuncionalidade de uma família, onde só pode dar agonia como resultado daquilo, a gente tem qualquer chance de prever mesmo. Porque você vê todo dia gente sobrevivendo a famílias totalmente angustiadas, com pais angustiados e angustiosos, e os filhos sobrevivem a eles. E a gente às vezes vê lugares completamente, aparentemente tranquilos, de onde brotam seres que são a angústia encarnada. Porque está para além de nós a capacidade de dizer quem vai sofrer disso e quem não vai sofrer disso. Quando o inconsciente coletivo fica possuído pela fumaceira do abismo, quando a atmosfera espiritual da humanidade fica tomada de tempos em tempos e crescentemente avolumar-se-á mais e mais denso tornar-se-á o poder desse avolumamento no inconsciente coletivo, tanto mais quanto a gente se aproxime dos dias últimos, dos grandes tempos de decisão fatal para a humanidade. Mais essa angústia chega, mais se adensa. E você sabe que ela é feita desses elementos. E mais, eu quero recapitular com você. Aqui está dito, isso aqui não dá em árvore. Não dá em árvore. As árvores aqui de casa, que eu saiba, não estão tendo crises de angústia, de depressão, de pânico, nada disso. Elas estão bem, estão tranquilas, estão crescendo, estão viçosas, são bem tratadas, são podadas no tempo certo. Enfim, está tudo bem, tudo tranquilo. Essa mangueira aí não está angustiada. Foi podada outro dia por uma conveniência minha. Esses bambuzais aí do lado que eu trouxe do Amazonas, como lembrança do meu pai e da minha mãe, não estão com angústia. Essas barbas de bode, de pantanais, também não. Nem esse bambu gigante lá atrás. Nem esse pé de planta branca aqui mais para baixo, que é o cabeça de velho. Aí não está com nenhuma angústia. Não dá em coisa verde essa agonia. Ela está feliz. E também se diz que não dá em quem tem o selo de Deus na fronte. Quem tem a mente guardada pela fé. Quem foi marcado. Quem recebeu o imprimatur da graça. Que segurou na fé a certeza do que está feito. Esse passará. Não sentirá os efeitos atordoantes e devastadores de ter que viver com essa vontade de morrer sem a coragem de se matar. Ele vai sair dessa. Se ele estiver nisso e crer, sairá disso. E se ele já tiver crido, ele vai renovar a consciência, a percepção na fé, para atravessar o processo. E se ele já tiver compreendido, fique em paz. Porque assim como as árvores não estão sentindo esta agonia, você será poupado delas também. No Senhor Jesus, você vai ter dias de aflição, de tristeza, de depressão, de infelicidade, de interiorização, de sentimentos doídos. Acontece com todo mundo, com gente saudável, normal. Experimenta os ciclos e as alternâncias da existência, porque há tempo para tudo debaixo do sol. Para todas as emoções, sentimentos e expressões, e gente saudável, e a gente que chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram, tanto quanto chora quando é hora de chorar e alegra-se quando é hora de se alegrar. E é na saúde desses ciclos normais que o caminho espiritual de quem anda pela fé caminha, mas de maneira sobreexcelente e maior e mais profunda e inatacável, existe dentro da gente um espigão.
uma raiz mestra plantada no chão da ressurreição. E assim se faz a raiz do selo de Deus na gente. É o que Paulo diz. E eu já passei do meu tempo aqui. Vou pedir ao pessoal ali dentro mais 15 minutinhos, porque eu vou até o fim. Afinal de contas, a DMVTV está aqui para me ajudar a fazer a palavra chegar até você e não o contrário. Eu quero que você leia comigo em Efésios. Efésios, no capítulo 1. E você veja o que Paulo diz no verso 13. Disse que nós fomos e recebemos Cristo, em quem também, depois que ouvimos a palavra dele, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido mesmo, uma vez que a gente crê, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa. Então não existe ninguém que creia genuinamente que Jesus é o Cristo. Isso não é uma confissão verbal, isso é uma interiorização espiritual. Quando eu digo eu creio que Jesus é o Cristo, eu estou dizendo eu creio que Deus é comigo. Eu creio que está tudo feito. Eu creio que sou filho de Deus. Eu creio que o destino humano é Deus. Eu creio. Esse é o meu sentido. Ele é a minha esperança. Ele é o meu hoje, ele é o meu amanhã, ele é a minha eternidade. Isso é crer em Cristo. Não é nada além disso. É isto. Em qualquer lugar é só isto. Para qualquer pessoa é isto. Portanto, quando eu tenho essa consciência, quando esta palavra me foi evangelizada, quando eu fui boa-novizado por essa palavra eterna, e ela botou sua raiz em mim, eu sou selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo que Jesus, acerca do qual Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês no meu Espírito. Eu sou o Espírito habitando vocês. E vocês me têm em vocês. O Espírito Santo é o penhor. Jesus é o penhor da certeza dessa herança, da certeza do meu resgate, da certeza de que eu sou propriedade de Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a certeza em mim, é o penhor de Deus em mim, de que eu existo para o louvor eterno e que a noite passa e que a tristeza pode durar um ciclo, mas a alegria se renova com todos os amanheceres da graça de Deus. Você crê, você é selado. Você crê, você é selado. É o que Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 5. Leia comigo. Quando ele diz a mesma coisa. Quem creu foi justificado. O pecado já não é mais levado em conta. A justiça de Jesus lhe foi imputada, porque Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, já que está tudo feito por ele, sempre esteve, nunca foi diferente. Eu é que fiquei sabendo disso outro dia, mas sempre foi assim, desde antes da fundação do mundo. Justificados, incluídos, acolhidos na graça de Deus sempre. Porque eu só fui criado, porque houve graça, para que algo existisse. Porque tudo foi tirado do nada, portanto tudo foi tirado da graça. Tudo é favor imerecido, tudo não era e passou a ser. Tudo é graça. Justificados, pois, mediante a fé, sabendo disso, temos hoje, temos agora, temos já. Temos já, temos aqui, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos.
por intermédio de quem? Que é Jesus, o Senhor. Nós obtivemos igualmente acesso, vínculo, pela fé, a esta graça na qual nós estamos firmes. Firmes. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem angústia, nem tribulação, nem agonia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, nem nudez, nem espada, nem traição quando somos entregues à morte todo dia, ou como quando somos a bola da vez, considerados como ovelhas para o matadouro. Até nessas horas, até nestas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque nós estamos bem certos de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura de qualquer natureza ou dimensão poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a graça na qual nós estamos firmes. E, portanto, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Não transforme a sua vida nesse horizonte apocalíptico. Não faça da sua vida um acontecimento motivado pela barulheira da mídia. Não deixe, não permita que o espírito da era blinde você e coloque a sua alma com essa atitude dos predadores angustiados, lutando as guerras sem fim, com a inteligência voltada contra a própria vida, cultuando sensualizações angustiosas e alimentando o espírito da barulheira das aflições incessantes. Quem pode sobreviver a isto? Quem? Me diga. Não. Nós somos pessoas que determinamos o que trazer à memória. Nós temos que aprender a determinar aquilo no que pensamos, aquilo que sentimos. Tende em vós o mesmo sentimento. Começa a educar o meu sentir. No que pensar, começa a educar o meu pensar. Em como interpretar, começa a limpar o meu olhar. Eu não posso querer dizer que o Evangelho está dentro de mim sem que eu olhe a vida a partir do ângulo da pedra angular, que é Cristo, que é o Evangelho, e a interprete a existência a partir dele. Que esperança haverá para mim? Aí no mundo eu terei aflição e não terei nenhum bom ânimo, porque em mim Jesus não terá vencido nada. Eu não serei mais do que vencedor nessa peleja, porque eu não vivo da esperança da glória de Deus. Eu me alimento apenas do horizonte imediato, e o horizonte imediato só me faz ouvir, no mínimo, a quinta trombeta, no mínimo a trombeta da agonia o dia inteiro. Por isso, firmes nesta graça, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Você é eterno. Você é eterno, eu sou eterno. Ontem à noite eu estava indo fazer um pipizinho, 3 horas da manhã, na escuridão. E no barulhinho do pipi na água, do vaso, estranho, meu coração foi tomado por aquela voz na madrugada, no silêncio da madrugada. Você é um homem feliz. Tanta gente que você ama já está gozando a eternidade. Como é bom e fazer um pipi 3 horas da manhã e o barulho da urina na água fazer você ouvir uma voz celestial que diz: você é um homem feliz, porque tanta gente que você ama já está gozando, aproveitando a glória de Deus. Aí eu pensei nos filhinhos que eu já tenho lá, no meu pai, na minha mãe, nos meus tios, nos meus amigos, nos meus amados, nos meus companheiros de intimidade, como Paulo, o camarada que está lá esperando. Um monte de testemunhas dessa glória.
Eu me glorio todo dia na esperança da glória de Deus, porque se eu reduzisse a minha esperança em Cristo apenas aos horizontes desta mídia, eu me tornaria o mais infeliz de todos os homens. Com uma diferença, eu não teria a capacidade de ficar sentindo angústia sem me matar. Eu me mataria. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a minha esperança não está reduzida à barulheira desta mídia, mas a minha esperança tem acesso à esperança eterna, da glória de Deus. Eu olho e eu vejo aquela luz todo dia. E eu procuro essa luz para que ela ilumine os meus olhos. Contemplo a esperança da glória de Deus. Tem dias que ela está mais forte na minha percepção. Outros dias ela está mais fraca. Mas aí é tudo pela fé. Se eu digo não, mesmo não vendo hoje tão forte como em outros dias, eu creio, na mesma hora a fumaceira sai da minha frente e a luz penetra o meu olhar. Estejamos firmes, pois, nesta graça. Como? Gloriando-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas nossas próprias lutas, tribulações, depressões, tristezas, lutos, perdas, sabendo que a tribulação produz. Tire proveito da inevitabilidade da dor, da inevitabilidade da perplexidade, da peleja, da batalha, e escolha a boa peleja, escolha a boa batalha, o bom combate. Somente este. E não herde conflitos de ninguém. Escolha apenas as lutas pelo amor e pela eternidade. Nenhuma outra.